Oi, nós vamos falar sobre o acidente no edifício Paissandu. O grupo é composto pelo Gabriel Rossato, Júlia Monteiro, Camille Rus, Leonardo Freitas, Letícia Fonseca, Mariana Oliveira e nós somos do terceiro ETIM de Segurança do Trabalho. Boa tarde, eu vou falar sobre o uso da edificação do edifício Paissandu, que foi projetado em 1961 e foi considerado um pioneiro, além de luxuoso, e foi construído para ser a sede da Companhia de Estrutura Metálica e Lajes em Concreto. O prédio tinha 24 andares cobertos de vidro e foi um marco arquitetônico modernista. Ele também foi tombado em 1992, porque foi considerado um bem de interesse histórico e arquitetônico. E garantiu, o tombamento garantiu a preservação de suas características externas. E várias empresas funcionavam ali, além da sede da Polícia Federal e do INSS. Depois o Estado tomou posse devido a dívidas e desde setembro de 2002 o Wilton Paes de Almeida, que é o nome do prédio, pertencia à União. Em 2003, ele foi ocupado irregularmente pelo Movimento de Luta Social por Moradia, que é o MLSM, e antes disso o prédio estava abandonado. Em fevereiro de 2015 foi lançado o edital para venda e o valor estimado foi de 20 milhões. População. Cada piso do prédio era ocupado por mais de 10 famílias. Entre os moradores haviam diferentes profissões, como taxistas, vendedores, garotas de programa e motoboys. Mas era unânime que todos não tinham condições financeiras para pagar um aluguel. Cerca de 150 famílias ocupavam o edifício de acordo com o cadastro da Secretaria de Habitação de São Paulo. Boa tarde, eu sou o Leonardo e vou falar sobre a localização do edifício. O prédio está localizado no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. O local é considerado como o Centro Histórico de São Paulo. Ao seu lado esquerdo fica uma igreja luterana. Ao seu lado direito, atravessando a rua, se localiza um prédio residencial e também um outro prédio residencial, só que no térreo existem alguns comércios. Boa tarde, eu sou Gabriel Rossato e nesses slides eu irei trazer as causas do incêndio e do desabamento do edifício. Primeiro, é importante a gente destacar que o prédio não foi projetado para moradia, ele foi projetado para fins comerciais, mas mesmo assim estava sendo ocupado pelas pessoas como moradia. E isso pode ser um fator crucial para ter causado incêndio, principalmente pelas instalações improvisadas, elétricas e de todos os tipos. Através de relatos de moradores, a polícia chegou à conclusão que o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito, porque um morador ligou 3 aparelhos domésticos em uma mesma tomada. Um fator que agravou grandemente o incêndio e a sua propagação foi o fato do prédio não possuir um elevador. Ele possuía o fosso do elevador, mas não o elevador em si, o que acabou servindo como uma chaminé que fez a fumaça e o fogo se alastrar por toda a estrutura do prédio. Além do fosso do elevador ter servido como uma chaminé que fez o fogo se propagar por toda a estrutura, é importante também destacar que o prédio estava sem manutenção fazia muitos anos, meio que abandonado mesmo. Porém, por incrível que pareça, as pessoas que moravam lá de uma maneira, entre aspas, clandestina, ainda pagavam um valor para a moradia. Porém, o prédio não recebia nenhuma manutenção, o que fez com que ele se degradasse com o tempo. E esses dois fatores foram cruciais para o desabamento do prédio, o que diferenciou ele de alguns outros incêndios que ocorreram também em outros prédios feitos em São Paulo, de concreto armado, que é o principal material usado antigamente na construção de prédios. Esses dois fatores foram o que diferenciou, o que fez desabar e os outros prédios não terem desabado. Sinistro. O sinistro é a oficialização de um dano ou prejuízo de ativo ou bem decorrente de incêndio, acidente, roubo, furto e entre outros riscos. No caso do acidente do edifício Paissandu, houve um incêndio que foi inesperado e gerado pelas instalações elétricas irregulares e um desabamento decorrente da instabilidade do solo por conta de um vazamento de água. Isso foi citado pelos moradores da região, porém sabemos que teve muitos problemas estruturais também envolvidos no acidente. No caso do incêndio, as chamas atingiram os prédios ao redor, e isso aconteceu principalmente pelo não cumprimento da IT7, que regia naquele ano, onde previa que o distanciamento deveria de ser aproximadamente 3 metros. Como os outros edifícios antigos de São Paulo, a construção está baseada em uma legislação antiga que não exigia um distanciamento muito grande entre os edifícios.
Mas se analisarmos a propagação do fogo, segundo a IT2, ela aconteceu por condução, que é basicamente onde o calor se transfere para um local com baixa temperatura. E o desabamento atingiu uma igreja luterana que era vizinha do edifício e era considerado um patrimônio histórico, então isso gerou um prejuízo. Boa tarde, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco sobre os impactos causados pelo acidente. Bom, o acidente resultou em graves consequências, tanto arquitetônicas quanto para os moradores do edifício e os moradores locais. E dentre essas consequências, faz necessário citar os moradores atingidos, que, segundo o jornal da BBC, morreram 7 pessoas, incluindo 2 crianças, e 2 indivíduos estão ainda desaparecidos. E apesar do prédio ter sido ocupado por 150 famílias, a equipe de bombeiros do local afirmou que a contagem após o incêndio foi de 180 famílias e o desastre ele tomou proporções tão grandes que, mesmo depois de durante uma semana do ocorrido, a equipe de perícia e bombeiro ainda trabalhava no local. E, além dos moradores do prédio, o incêndio ele se espalhou rapidamente, ele acabou afetando 2 prédios vizinhos e se dissipou também o calor e afetou uma igreja, que era a Igreja Evangélica Luterana de São Paulo, que foi inaugurada em 1908 e é considerada a primeira construção em arquitetura neogótica do estado. E acredita-se que cerca de 80% dessa igreja, da construção original dessa igreja, foi afetada e, de acordo com o pastor Frederico Ludwig, de 61 anos, que trabalhava lá, o impacto do incêndio fez que restasse apenas o altar e a torre. E ele afirmou também que a igreja ela havia passado por uma recente reforma, que havia custado 1,3 milhões de reais, que acabou sendo destruída com o impacto do acidente. E ainda em relação ao esse redor que foi afetado, tem os 2 prédios que eu havia citado anteriormente, que eram prédios de 17 andares, que eram localizados ao lado da calçada. Faz-se necessário ressaltar ainda que, além dos moradores atingidos, dos mortos e feridos, o incêndio ele resultou em centenas de pessoas desabrigadas, porque o edifício ele era ocupado regularmente por moradores de rua pelo movimento de luta por moradia. E muitas dessas pessoas desabrigadas, elas passaram mais de 3 meses num acampamento em frente da Igreja Católica de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que é o espaço que ficava um antigo cinema, que fica em frente ao terreno onde estava o edifício Wilton Paz de Almeida. E esses desabrigados, eles acabaram sendo negligenciados pelo governo nessa questão. No entanto, depois houve um avanço no âmbito da fiscalização, porque o promotor Roberto Luiz de Oliveira Pimentel, ele disse que as principais adequações a serem tomadas estão no campo de prevenção a incêndios e a polícia responsabilizou criminalmente 3 coordenadores do movimento de luta social de moradia, que ocupava o edifício, pela tragédia ocorrida. Agora eu vou falar sobre o item 2.1, que é determinar os procedimentos para avaliação de vítimas, para poder determinar as prioridades de atendimento. Então, primeiramente, o socorrista deve fazer uma análise primária das vítimas e assim ele vai classificar o atendimento de acordo com o risco de vida. Então, em primeiro lugar, ele deve atender as pessoas que não conseguem respirar, fazendo a respiração boca a boca, e observando sempre os movimentos do tórax, que estão sofrendo parado cardiorrespiratório. Então, aplicar o RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, ou os que sofreram grandes impactos e estão seriamente machucados. Em segundo lugar, ele deve atender as pessoas com queimaduras mais severas e estabilizá-las até o socorro chegar. Em terceiro lugar, deve-se atender as vítimas com queimaduras mais leves, também fazendo uma estabilização para aguardar o socorro. Também é importante ressaltar que não se deve estourar bolhas, nem jogar água fria na queimadura, e nem tirar tecidos ou, caso a peça de roupa esteja grudada na ferida, não pode retirar. Só se for o caso para socorrer, você pode cortar as roupas. O atendimento deve ser feito nas vítimas que estão com dificuldade de respirar também, em caso de inalação de fumaça. Então, é necessário fornecer as máscaras de oxigênio. Caso não tenha, tem que aguardar a ambulância chegar, porque aí eles vão fornecer. E após isso, deve-se atender as pessoas que estão em estado de choque e as que estão passando mal. E nesses casos, a vítima deve ser deitada de costas, com a cabeça alinhada e a cervical imobilizada, elevando os membros inferiores, e isso deve ser feito apenas se não houver fraturas nesses membros. Se tiver hemorragia, é necessário comprimir o local,
cobrir a vítima e providenciar o transporte para a remoção imediata e levar para a emergência no hospital. Os socorristas devem ser muito receptivos e cuidadosos, já que tratam com pessoas que estão muito assustadas. Então, ser simpático e acolhedor é algo essencial para o momento que tem que acalmar a vítima. No acidente tratado, os socorristas foram receptivos com as vítimas que conseguiram sair do prédio, já que muitas estavam preocupadas com as pessoas que ainda estavam no edifício. Então, as pessoas que estavam no local tiveram o atendimento correto, foram acalmadas para que o ambiente não ficasse muito agitado e acabasse dificultando ainda mais o socorro. Por conta do desabamento, alguns moradores ficaram soterrados, deixando a família muito apreensiva e preocupada. Neste caso, os socorristas foram resilientes e compreensivos e também auxiliaram no acolhimento das vítimas, que não tinham onde morar, que ficaram localizados próximo ao local, numa praça pública, juntando doações de alimentos e vestimentas. Estudo sobre os distúrbios causados pelo calor e queimaduras por fogo. Primeiramente, se faz necessário entender o conceito de distúrbio e queimadura. Distúrbio é uma alteração nas condições físicas e ou mentais do indivíduo que afeta o funcionamento de sua rotina. Já queimaduras são os danos à pele ou tecidos mais profundos. Neste sentido, as consequências dessa lesão são físicas e traumas emocionais. As deformidades cicatriciais da queimadura podem trazer a redução do movimento, comprometendo mais o lado flexor. As contraturas de membros superiores geram deformidades, causando a adução do ombro e flexão do cotovelo, impedindo a sua funcionalidade correta e até mesmo dificultando a execução de algumas atividades no trabalho. Nestes casos, é necessário o tratamento fisioterapêutico. Os efeitos psicológicos da queimadura são multifacetários, ocasionando desde uma extrema ansiedade e dor até a desfiguração física da vítima. Outro aspecto importante da queimadura é pelo fato de que, em pelo menos metade dos casos, há um impacto psicológico inicial na vítima e logo após não há mais efeitos deste a longo prazo nessa pessoa. Já em outros casos, pode haver traumas devido à permanência de cicatrizes. Por isso, estudos são realizados para entender como o acidente pode afetar o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Inicialmente, reações emocionais como medo, ansiedade, angústia e até comportamentos psicóticos têm sido observados. Os problemas psiquiátricos mais frequentes encontrados em pacientes após acidentes com queimadura são a depressão e os transtornos de ansiedade. Estudos revelam que a depressão leve ocorre em 58% dos pacientes queimados. Além disso, pode-se desenvolver o transtorno pós-traumático, geralmente com duração de 1 mês, afetando a vida social do indivíduo. Agora eu irei falar um pouco sobre os tipos de ambulância e qual, na minha opinião, seria mais adequado para a situação. Nas minhas pesquisas, eu encontrei as ambulâncias divididas em 4 tipos, A, B, C e D. A ambulância tipo A normalmente é utilizada para transporte de pacientes que não possuem risco de vida, com uma remoção simples e de caráter eletivo. Além disso, a tripulação mínima dessa ambulância é o motorista e um técnico de enfermagem. Já a ambulância tipo B é normalmente utilizada para o suporte básico da vida, um paciente que ele possui um certo risco, porém não existe a necessidade de intervenção clínica local. E a sua tripulação mínima é a mesma do tipo A. A ambulância tipo C ela é utilizada normalmente para resgate de atendimentos de vítimas de acidente, com equipamentos de socorros para onde for necessário. A sua tripulação é composta pelo motorista e por 2 militares com a capacitação de salvamento e suporte básico de vida. Já a ambulância do tipo D ela é utilizada para transporte de pacientes que possuem um alto risco de vida, que necessitam ir para uma UTI, por exemplo. E nela possui um suporte avançado de vida. Já a sua tripulação mínima é um motorista, um médico e um enfermeiro. Na minha opinião, a ambulância tipo D ela é extremamente necessária nessa situação, porque além do fogo e do desabamento, pessoas nesse local ocorrem um grande risco de intoxicação com a fumaça do incêndio. E a grande maioria dessas pessoas necessitariam de um resgate eficiente para retirá-las e levá-las a uma sala de UTI, a um entubamento ou algo do tipo. Além, claro, de queimaduras de alto grau e da queda de parte do edifício nas pessoas, né? Que geraria um alto grau de risco de vida nesse ambiente. A ambulância tipo C também seria essencial nesse ambiente, principalmente por ela possuir 2 militares com capacitação de salvamento de vida. Nesse local, o salvamento, o resgate seria extremamente necessário. Pessoas soterradas, pessoas que não conseguem se locomover e etc.
Procedimento de socorro aplicado nas vítimas. Primeiramente, os profissionais, os policiais tiveram que formular uma estratégia para afastar as pessoas curiosas do local. E esses profissionais pediram para que elas se afastassem porque ainda havia um risco de desabamento do edifício ao lado e porque eles precisavam atender as vítimas de maneira mais adequada. Aproximadamente 150 famílias foram retiradas do local com vida e ferimentos leves e elas receberam atendimento da saúde por conta da fumaça inalada e sinais de intoxicação. Além do socorro no edifício Paissandu, foi necessário que a equipe de bombeiros se dividisse para retirar as pessoas do edifício ao lado, que também estava pegando fogo. Normalmente, os procedimentos realizados nesses casos são: se o corpo da vítima estiver em chamas, é necessário rolar ela no chão e tirar as peças de roupa que pode ainda pegar fogo. Verificar se a vítima está respirando. Caso ela não esteja, é necessário fazer uma respiração boca a boca. E se ela não estiver respirando e nem tiver com batimentos cardíacos, é necessário fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Você precisa dar um espaço para a vítima respirar e que ela recupere o oxigênio e volte a respirar normalmente. E não pode, em nenhuma hipótese, oferecer líquidos. E é essencial oferecer máscara de oxigênio 100% para todas as vítimas que tenham inalado fumaça durante o incêndio, para diminuir as chances de intoxicação por conta do monóxido de oxigênio. Em relação à aplicação do Araque, temos duas utilizações do prédio, do momento no qual ele se ergueu e da data do acidente. Com isso, teve que ser feita a aplicação das duas utilizações, comercial e residencial. O processo do Araque é constituído em antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. Eu vou falar sobre a antecipação do edifício projetado em 1961 para fins comerciais. A construção do prédio era muito próxima às outras porque não havia legislações na época de construção que exigiam um grande distanciamento entre os edifícios. Além disso, a legislação não exigia a presença de portas corta-fogo, de sinalizações e de saídas de emergência. Além disso, o prédio tinha má ventilação por conta de ser coberto de vidro, riscos de acidente como incêndio e houve uma escolha inadequada dos materiais utilizados na estruturação do edifício. No reconhecimento do edifício em 1961, temos que muitas normas relacionadas à segurança do trabalho e a combate de incêndio foram criadas na mesma época da construção, mas eles acabaram não adotando essas medidas corretamente. A má ventilação do prédio ela se dá por causa do prédio ter uma baixa circulação de ar, porque ele é coberto de vidro e promove uma concentração de calor muito grande no interior. E também, quando se trata de incêndio, a saída de fumaça é bloqueada e os acessos do bombeiro também. Por conta da legislação contra incêndios não ser muito severa na época, não tinham sinalizações e poucas medidas de proteção ativa e passiva. E a construção era inovadora para a época, o que promoveu um enfoque maior para essas questões de segurança no ambiente e na construção de edifícios nas situações de incêndio também. Avaliação. Na época não havia normalizado o devido distanciamento entre as edificações, mas se analisarmos a IT7 que se aplicava em 2018, que é o ano do acidente, o distanciamento deveria ser de pelo menos 3 metros, porém não era exigido na época de construção, o que torna atualmente o edifício irregular. As medidas de proteção contra incêndio presentes na edificação não são eficazes por conta dos níveis de materiais inflamáveis e a falta de rota de fuga no local. A probabilidade de incêndio está exemplificada na IT14 e, segundo a IT14, a atividade para escritório, a carga de incêndio é de 700 MJ por metro quadrado. Durante a construção, deveria ter sido melhor elaborados os materiais utilizados na estrutura do prédio, pois, segundo o estudo retratado no artigo do PhD escrito pelo professor Paulo Elege, onde basicamente ele constata que houveram diversas representações erradas do projeto
de construção do edifício, onde era informado que a estrutura do prédio possuía pilares de ferro, porém, após a queda do edifício, não foram encontradas estas supostas estruturas. Então, o professor Paulo Helene, com o auxílio do engenheiro Leandro Coelho, da Secretaria do Patrimônio da União, constataram, através de inspeções, que os pilares eram apenas de concreto, e a impressão de possuir pilares de ferro se dava por conta de uma capa de alumínio que havia ao redor do pilar de construção e que era de estrutura. Além disso, o engenheiro relatou que as lajes do prédio eram cobertas por pisos de madeira, um ótimo combustível para casos de incêndio que está diretamente ligado à estrutura do edifício. Nesse caso de incêndio, como ocorreu, o fogo se alastrou e abalou a estrutura em um tempo muito menor do que o esperado, por conta desses pisos de madeira, que fizeram com que o fogo se espalhasse mais rápido e afetasse a estrutura. Bom, agora eu vou falar sobre os controles. Dentre as medidas de controle de prevenção que poderiam ter sido aplicadas é o distanciamento maior entre os prédios, em uma tentativa de reduzir os impactos que teriam sido causados pelo alastramento do fogo pela região, portas corta-fogo e medidas de proteção ativa, como instalação de hidrantes, melhores opções de rota de fuga, uma estrutura com ferro para promover uma maior sustentabilidade para o edifício e substituir as lajes com madeira por lajes maciças, lajes treliçadas de cerâmica que sejam menos inflamáveis do que a laje de madeira. O ARAC na época do acidente era antecipação. A utilização do prédio foi inadequada, havia falta de manutenção na estrutura do edifício, nas instalações elétricas e hidráulicas. Além disso, as instalações elétricas eram irregulares e havia falta de medidas de prevenção contra incêndios. Reconhecimento. Como foi falado anteriormente, o prédio havia muitas falhas estruturais que colaboraram para o colapso do edifício. O prédio havia sido tombado e logo após ficou um tempo abandonado, e mesmo com o sem-teto morando no local, não foram feitas manutenções, deixando o local cheio de danos, com tubulações expostas e os pilares de estruturação desgastados. A mudança de uso da edificação não foi realizada, pois a construção inicial era para um prédio comercial. Então, logo após que o sem-teto tomaram o lugar, eles adaptaram as instalações de maneira irregular para transformar o edifício em residencial. Isso pode ter gerado problemas elétricos, como sobrecarga e problemas na tubulação. Por conta dos moradores não possuírem muito dinheiro, não havia medidas de proteção contra incêndios que fossem efetivas, pois há muito tempo não foram feitas as inspeções no local. Então, a maioria das medidas estavam incorretas e não eram eficazes. A legislação sobre o distanciamento de edificações que regia naquele ano visava um distanciamento maior, porém não havia condições de mudar a situação do prédio, pois ele deveria ter sido feito durante a construção. Avaliação. Segundo a IT14, a probabilidade de incêndio para residências é de 300 megajoules por metro quadrado. No caso que a gente está analisando é sobre os apartamentos. E nesse caso faz necessária a adoção de medidas preventivas contra incêndio. A primeira é saídas de emergência, exemplificado na IT11, onde diz que precisa de 60 acessos a essas escadas de emergência, saídas, 45 escadas ou rampas e 100 portas. Isso tudo no caso residencial, que está classificado no A2, né, na divisão A2. Esse é um caso aproximado da situação. Para fazer uma análise mais profunda, precisaria de dados e medidas que a gente não conseguiu encontrar na internet. Nesse próximo slide, a gente vai fazer a análise do anexo B e C da IT11. O primeiro é a distância máxima a serem percorridas do apartamento até as saídas de emergência, na situação do térreo e nos outros andares. No caso do edifício, eles não têm chuveiro automático e a saída de emergência é única por andar. E eles também não tinham detecção de fumaça automática. Então, faz necessário
que a distância máxima da saída seja no térreo de 45 metros e nos outros andares de 40 metros. No anexo C, fala sobre os tipos de escadas de emergência. No caso do nosso edifício, ele tem 24 andares, cada andar tem aproximadamente 2 metros, o que dá acima de 30 metros de altura, então precisa de escadas à prova de fumaça, que é o PF classificado aí na tabela. Sobre a iluminação. A iluminação de emergência deve estar presente nos corredores com sinalizações e nas escadas de emergência para que as pessoas possam visualizar o caminho de fuga. No sistema de detecção e alarme de incêndio, segundo a IT19, todo o sistema deve ter 2 fontes de alimentação para fazer ela funcionar. A principal é a rede do sistema elétrico da edificação e a auxiliar é construída por baterias, no-break ou gerador. Quando a fonte de alimentação auxiliar for construída por baterias, ela deve ter autonomia mínima de 24 horas e o regime de alarme deve ser no mínimo de 15 minutos para que as pessoas possam ver as indicações sonoras ou visuais e o tempo necessário para o abandono da edificação. Então, ele tem que durar no mínimo 15 minutos para que todas as pessoas possam sair do edifício. Sinalização de emergência segundo a IT20. Sinalização de orientação e salvamento. A sinalização de saída de emergência apropriada deve assinalar todas as mudanças de direção, saída, escadas e entre outras que vão orientar as pessoas a saírem do local com mais facilidade. Elas devem estar instaladas de acordo com algumas exigências. A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima dessas portas de saída. A sinalização de orientação das rotas deve ser localizada de modo que as pessoas consigam visualizar a primeira e já visualizar a segunda, para que elas tenham uma orientação rápida. A maioria dessas sinalizações deve estar no mínimo 1,80 m do chão até essa sinalização. A sinalização de identificação de pavimentos no interior da caixa da escada deve estar na altura de 1,80 m e elas devem estar instaladas no patamar de acesso, onde tem um acesso a cada pavimento, deve estar localizada essas placas. A mensagem de saída deve estar sempre em português, quando necessário em outra língua. As escadas contínuas, além da identificação do pavimento, elas devem ter indicações que mostrem o fluxo de saída, para onde que as pessoas devem ir lá na escada. E a abertura das portas das escadas não devem obstruir a visualização de qualquer sinalização. Sobre a proteção contra incêndio. O local deve possuir extintores de acordo com a IT21 e seguir a capacidade extintora mínima como descrito no item 5.1.1 da IT21. Os hidrantes devem estar instalados de acordo com a IT22 e a instalação deve ser feita e projetada por um engenheiro. Os chuveiros automáticos devem ser de acordo com a IT23 e a instalação também deve ser projetada pelo engenheiro responsável da construção. Como envolvem questões estruturais, por isso que deve ser projetado pelo engenheiro. Para as questões de materiais e estruturais, deve ser definida por um engenheiro seguindo a IT8, que é sobre segurança estrutural contra incêndio, e a IT10, que é controle de materiais de acabamento e revestimento, analisando sempre quais materiais são melhores de acordo com a probabilidade de incêndio definida pela IT14 anexo A. Como foi citado no artigo, eles usaram na estrutura pisos de madeira, o que facilitou para a propagação do incêndio e o abalo da estrutura. Então é importante que o engenheiro veja isso na hora da construção ou reforma. Na parte do controle, é necessário fazer mudança nas instalações elétricas, de modo que retire todas as ligações clandestinas, fazer manutenções periódicas para verificar se está tudo dentro do controle, realizar uma vistoria das instalações e aplicar as medidas contra incêndio citadas no item anterior.
Sempre manter as instalações de acordo com as normas, se preciso fazer manutenção e trocar os extintores de acordo com o prazo de validade apresentado no produto. Realizar reformas estruturais visando a mudança de um prédio comercial para um prédio residencial. Tudo isso deve ser através de projetos de engenharia e arquitetura, porque são esses profissionais que vão elaborar uma mudança segura e adaptada para as instalações elétricas e hidráulicas do edifício. E fortalecer os pilares estruturais com ferros e materiais existentes, elaborando uma mudança nos meios de ventilação do edifício, adicionando mais janelas e meios de ventilação artificial, e sempre realizar vistorias de estrutura anualmente, sempre que for constado problemas. Após visualizarmos e analisarmos os riscos do ambiente, devemos então começar a aplicar o plano de ação para prevenir os riscos de incêndios e de acidente. Para começar, devemos solicitar um engenheiro para que ele realize uma inspeção na estrutura do prédio, assim nos permitindo promover reformas para aumentar a segurança. Além disso, o engenheiro deve se aliar ao corpo de bombeiros para criar medidas preventivas contra o incêndio, com saídas de emergência, instalações de hidrantes e as outras medidas já citadas no ARAC anteriormente. Após o projeto finalizado, o técnico de segurança deve começar a agir, tratando de problemas como a sinalização e vistorias frequentes para garantir que as medidas de proteção continuem eficazes. Agora eu vou falar sobre as demandas exigidas na situação problema. Primeiramente, é de extrema importância pontuar os fatores que influenciaram a queda e o incêndio do edifício Dom Paz de Almeida e as demandas exigidas na situação problema, que nesse caso é o incêndio e a relação dessas demandas com a atuação do técnico de segurança do trabalho. Como citado anteriormente, o edifício possui diversos problemas estruturais, como a falta de manutenção, a projeção inadequada, a ocupação irregular e a falta de elevadores, que acabava servindo como uma chaminé, que o fogo ele se propagou muito mais rápido por toda a estrutura. E além desses problemas estruturais, o local ele não possuía uma boa circulação e bons acessos de fuga. Bom, entre os critérios que são estabelecidos para o combate aos incêndios no geral, estão os compartimentos adequados, como portas corta-fogo e espaço entre os andares, que são utilizados como meio para diminuir os impactos causados pelo alastramento do fogo. No entanto, a falta de fiscalização, ela fez com que o edifício ele não tivesse tais compartimentos e a ausência de tais compartimentos ela acabou sendo ignorada. Então, é evidente o quão necessária é a atuação do técnico para a elaboração de opções que podem ser utilizadas para a minimização das consequências que foram causadas. E, bom, os edifícios, eles seguem padrões de segurança extremamente rígidos, então é muito necessária a constante manutenção para a prevenção e combate aos incêndios. E, por fim, fica evidente a necessidade de adequação do uso das edificações para os fins aos quais elas foram projetadas, porque o prédio ele foi inicialmente projetado para ter um uso comercial e acabou tendo um uso irregular, residencial, e acabou não atingindo as exigências que são precisas para o uso residencial. E, além disso, fica evidente também a importância de profissional capacitado para fazer a implantação do uso correto, as normas de projetar, construir, fazer a gestão do uso e a manutenção constante.